Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós estamos muito felizes, né? Ontem nós tivemos a nossa festa dos voluntários, amém? Foi um tempo especial, maravilhoso. E aqui, né, nós podemos ver o quanto nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos voluntários. E foi um tempo muito especial. Então, né, já fica a dica aí. Para quem gostaria de participar, nós temos inscrições, né? Você pode fazer sua inscrição, né, para o nosso time de voluntários. Será uma alegria, uma honra contar com a vida de cada um de vocês. Irmãos, alguns recados ali, né, só colocando, dando uma ênfase maior. Nós vamos começar amanhã o nosso jejum de 21 dias. Serão 21 dias de jejum e oração. Nós vamos estar aqui, né, na semana de oração, na primeira semana do mês. Vamos estar aqui das 21h30 às 22h30, aqui na igreja orando. E durante 21 dias vamos estar em jejum, né, porque entendemos de Deus, uma direção do nosso pastor, do pastor Luciano. E creio que Deus vai fazer muitas coisas nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Né? Então será um tempo maravilhoso e eu queria convidar, desafiar você a fazer parte disso, né? Sabemos que o jejum não muda Deus, mas o jejum muda nós, amém? Muda as nossas vidas, nossa percepção de Deus, e tenho certeza que Deus falará aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Queria conhecer e honrar aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira vez, levanta a mão. Se tem alguém, primeira vez que está na igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos, né? Para nós é uma alegria imensa recebê-los, né? Sintam-se em casa, hoje é um dia de festa, né? Nós vamos ter, né, após ali a palavra, nós vamos ter o momento, né, do batismo, onde nove irmãos vão descer as águas, aleluia, glória a Deus, né? Será um tempo especial na vida desses irmãos também, e que bom que você está aqui, né? Que bom. Levanta a mão mais um pouquinho, você que nos visita, que o nosso time de voluntários ali, quer lhe entregar algo, aí, ali, lá também, aí, né? Glória a Deus. Né? Falando então do batismo, nós vamos fazer depois, ao término da mensagem, o nosso batismo aqui, será um tempo especial. Puxa, pastor, eu, né, não vim preparado para me batizar, mas o Senhor falou no meu coração. Se você tem no seu coração, né, ao decorrer dessa palavra, nós queremos também que você, puxa, eu senti no meu coração de se batizar. Ainda que eu não tenha me preparado, ainda que eu não tenha roupa, a gente vai arranjar, obviamente, mas eu creio que Deus pode mover o seu coração, porque a palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então o batismo, irmãos, muito mais do que um banho na água, ele tem um significado, um peso, porque é uma ordenança de Jesus. Né? E o que me leva a entender, né, com relação ao batismo, é que se eu creio em Jesus, o porquê não se batizar? Se eu, né, defino-me como um cristão, alguém que ama Jesus, alguém que caminha de acordo com a palavra de Jesus, por que não me batizar? Né? O que nos impede, muitas vezes, né, o sofisma que é criado no nosso coração. Então, se algo falar com você durante esse sermão, durante essa palavra, durante esse mover de Deus, puxa, eu senti algo no meu coração, no meu espírito. Nós não vamos deixar você entrar nessa piscina somente, né, para tomar um banho. Nós vamos te explicar o porquê do batismo, né? Alguns dos nossos líderes aqui vai pegar você, vai te dar um intensivo ali do que é o batismo, e nós vamos ter o maior prazer de te batizar, amém? Glória a Deus. Queria liberar as crianças também para o seu culto, nosso Alcance Kids. Pais, vocês precisam fazer o check-in ali antes, colocar a pulseira, né, de identificação nos seus filhos. Se você não fez isso, leva seu filho lá, né, vai junto, já faz isso, amém? Glória a Deus, aleluia. E enquanto os pais voltam, eu só queria passar mais um aviso. No dia 13, nós vamos ter aqui na nossa igreja o DNA Alcance. O que é o DNA Alcance? É para aqueles irmãos, né, que estão nos visitando, que querem conhecer,
né, entender o que nós cremos, o que não cremos, a nossa visão, missão, nossos valores, é se inteirar da nossa visão. E por isso nós temos esse tempo, esse curso, que é o DNA Alcance, que seria para explicar para aqueles que ainda não conhecem ou para aqueles que querem saber, né, da nossa visão, missão e valores. Então, se você, né, que está nos visitando, você que deseja participar, você pode fazer sua inscrição ali no balcão, não tem custo algum, né? Será no dia 13, das 14 às 17 horas, aqui na igreja, será um tempo especial também. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 12. Também dando as boas-vindas àqueles que nos acompanham de forma online, né? Nosso culto é transmitido e seja muito bem-vindo também você que nos assiste. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a revelação sobrenatural da sua palavra. Espírito Santo possa transmitir essas palavras no nosso coração, possa trazer sobre o nosso coração algo exclusivo, particular nas nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui nesse lugar, com aqueles que vão escutar essa mensagem, estão escutando essa mensagem, possam ser tocados de uma maneira perfeita do Senhor, e que a semente que esteja sendo lançada hoje possa encontrar uma terra fértil. Em nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus nós clamamos, amém e amém. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido, é o momento em que o nosso Deus chama Abraão, né, na época Abrão, né, e chama ele a uma jornada desconhecida aos seus olhos. O texto vai falar que o Senhor o chama, né, onde ele estava junto com a sua parentela, com os seus pais, enfim, com os seus parentes, vivendo talvez uma vida normal, e daquele lugar o Senhor o chama para uma terra que ele ainda ia lhe mostrar. Então, nós podemos ver esse momento decisivo sobre a vida de Abraão como um momento de confiança, onde ele confiou numa palavra sem ver ainda, né, o que iria de acontecer. E muitas vezes, irmãos, na verdade, a maioria das vezes, Deus, ele não revela o seu plano de uma forma completa, né? Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei, estou passando e certamente vou passar, né? Por muitos momentos onde o Senhor, né, ele dá um vislumbre, dá talvez uma palavra de algo, de uma promessa, de um lugar, de uma direção, mas nada mais do que isso. E enquanto a gente não se move atrás, né, em direção a essa promessa, Deus não movimenta assim nada também. É o que a gente, né, vê na palavra de Deus, onde a palavra de Deus em Tiago diz, né, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. É necessário eu tomar uma posição perante aquilo que eu escutei, perante a ordem do Senhor, para que daí eu possa ter um plano maior, ver, né, um plano maior daquilo que Deus deseja para a minha vida.
E o tema da minha mensagem hoje é presentes embrulhados. Quantos já receberam presentes e você olha aquele presente e você sabe que é um presente, mas por estar embrulhado, você não sabe o que é? Né? Ontem nós tivemos aqui a festa dos Volts, né? Tinha alguns presentes aqui, né? E a gente fez um sorteio com os voluntários, né? Honrou a vida deles, e tinha muitas coisas boas ali, em alguns maiores, outros menores. Nós sabíamos, né? Eu na verdade sabia o que tinha, mas os voluntários aqui não sabiam, né, o que havia naquelas caixas, mas sabiam que era algo bom. Muitas vezes, irmãos, Deus trabalha assim nas nossas vidas. Há uma promessa de Deus, há, né, uma bênção de Deus, mas ela está embrulhada. E o embrulhar significa, né, um trabalho, significa um esforço nosso para chegar, né, até a bênção por total. E isso, irmãos, é a nossa caminhada cristã. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso, né? O desafio não está apenas em receber as promessas, mas em reconhecer o valor do processo que a transforma em realidade. Na nossa caminhada cristã, na sua, na minha, enfim, em toda a caminhada cristã, o processo faz parte da bênção. Você crê nisso? Né? A bênção de Deus, ela vem, mas existe um processo de Deus para que nós alcancemos essa bênção. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, né, o Senhor, como eu já adiantei, né, o chamou, o tirou da sua terra para um lugar onde Ele ainda iria lhe mostrar. E foi uma jornada difícil, desafiadora, uma jornada onde custou a Abraão a confiança em Deus, onde custou a Abraão um esforço tremendo, né, onde custou a Abraão vencer muitas vezes o medo, né, vencer os desafios, né, as limitações pessoais, para que ele alcançasse a promessa de Deus. A Bíblia vai falar aqui que, verso 2, qual nós lemos, que o Senhor prometeu a Abraão que ele faria dessa semente de Abraão, uma grande nação. Né? A sua esposa era estéril. Demorou 25 anos para que a palavra, a promessa de Deus se cumprisse, né, com o nascimento do seu filho. Quando nós vemos isso, irmão, nós vemos um processo que Abraão passou para que alcançasse a plenitude. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso. O primeiro ponto dessa mensagem é que existe um princípio da semente. A semente, né, de Deus, ela tem um princípio. Muitas vezes eu e você vamos pedir a Deus árvores, Deus vai nos dar sementes. Muitas vezes nós vamos pedir bênçãos, né, direções, mas Deus vai nos dar sementes, que por mais que sejam, né, uma parte da árvore, ela ainda precisa germinar, ela ainda precisa crescer, ela ainda precisa ser, né, cuidada, zelada. É assim com as nossas vidas, com as promessas que nós recebemos de Deus. Quantos de nós aqui já receberam promessas de Deus e estão aguardando essas promessas sendo realizadas ainda? Muita gente. Aliás, né, se nós olharmos, puxa, pastor, eu nunca recebi uma promessa de Deus. Abra a palavra, ali você vai encontrar diversas promessas exclusivas de Deus para a sua vida. Amém? Você crê nisso? A Bíblia é repleta de promessas de um Deus, Pai, que ama para os seus filhos. Quando nós entendemos isso, né, nós se debruçamos nessas palavras e nós entendemos e esperamos. O princípio da semente, ela é pequena, a semente em si é pequena, mas contém todo o potencial da árvore. Cada semente, irmãos, ela, por menor que seja, ela carrega o potencial de uma árvore. A semente carrega, né, o potencial da sua promessa. Eu não sei qual é a sua promessa, não sei aquilo que Deus falou no seu coração, talvez, né, seja algo muito íntimo, talvez seja algo que o Senhor lhe falou, né, uma direção que Deus lhe deu, mas sabe, irmãos, existe um processo e existe dentro desse princípio uma parte que eu e você precisamos fazer. Toda semente que Deus nos dá, ela precisa ser plantada, zelada,
cuidada. E a minha pergunta é: a semente que Deus lhe deu com a promessa dele sobre a sua vida, onde você guardou? Onde você semeou? Onde você plantou? Porque faz toda a diferença, irmãos. Nós entendemos que a semente de Deus é sempre boa. A palavra de Deus que encontra a parábola do semeador vai mostrar, que a semente daquele homem que semeou, sempre foi boa. O problema era a terra, era o lugar onde ela era plantada. Muitas vezes nós, pegamos sementes, promessas, palavras de Deus que recebemos e lançamos numa terra não frutífera, numa terra mal, numa terra ruim. E isso não diz respeito à semente, diz respeito ao nosso zelo, Então, nós precisamos aprender, o que pedimos já está dentro do que nós recebemos. Muitas vezes, irmãos, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus direções, nós oramos para Deus que nos dê estratégias, que nos mostre o caminho, e Deus, nos dá algo. O que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus? Com as direções que recebemos? O que nós fazemos com as sementes que foi nos dada? Palavras do próprio Deus sobre as nossas vidas. Onde nós estamos, plantando essas sementes? E fica uma pergunta, irmãos, para nós respondermos, Será que o que nós estamos fazendo com as sementes que Deus colocou sobre as nossas vidas? As palavras, as promessas de Deus, os presentes que Deus nos deu. Porque isso faz toda a diferença. Sabe, segundo ponto, o processo, ele é sempre uma resposta de Deus. No processo, desde da semeadura até a frutificação, que nós chamamos de processo, sempre vai haver uma resposta de Deus. Você crê nisso? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, A resposta de Deus, ela quase nunca vem pronta. Aliás, por algum motivo que eu e você não entendamos, Deus não dá respostas prontas. Deus trabalha com etapas, com ciclos, e dentro desse ciclo nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos, ter fé, confiança. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos um homem que confiou em Deus. Ele foi para uma terra que, não conhecia. Ele saiu de um lugar onde era bom. A história vai falar que a terra de Ur, era uma terra próspera financeiramente, era uma terra segura, porque ele estava no meio da sua parentela, era um lugar próspero, era um lugar onde tinha muito entendimento em astronomia, era um lugar bom de estar. Mas Deus o chama a sair daquele lugar. Humanamente, irmãos, era um lugar inóspito. Sair daquela terra era um lugar, era entrar numa zona de guerra, entrar talvez num lugar de insegurança, entrar num lugar de muitos temores. Mas Abraão confiou numa palavra de Deus, e ele saiu daquela terra onde ele estava. Muitas vezes, irmãos, Deus vai nos chamar, a sairmos da nossa zona de conforto para alcançarmos a promessa. Esse é o plano de Deus, Aliás, Deus não nos gosta de ver muito confortáveis, Deus gosta de nos trabalhar conosco, nos desafiando. E para crescimento, irmãos, eu e você precisamos aprender que o crescimento sempre vai custar de nós sairmos da zona de conforto. Ninguém cresce ficando no mesmo lugar, ninguém cresce ficando na área de conforto. O crescimento envolve movimento. Quando nós conversamos com grandes empresários, homens, mulheres que cresceram, na área empresarial, você vai perceber, irmãos, uma coisa: foram homens e mulheres que venceram os seus temores e
cresceram, porque investiram, porque saíram, porque arriscaram. Quanto mais nós, irmãos, que temos o nosso Deus, temos o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, que sabe todos os caminhos, nós temos um Deus que mora dentro de nós. Sabe, quando nós entendemos isso, quando eu e você entendemos que nós podemos andar segundo a visão de Deus, nós alcançamos níveis nos quais nós nunca imaginaríamos. Quando eu e você, começamos a escutar a voz do Senhor, se mover por ela, vai fazer, muito bem para as nossas vidas. Entendimento, irmãos, buscar de Deus. Então o processo é sempre uma resposta de Deus. O processo sempre vai nos levar, aliás, o processo chama-se escola da confiança, porque é no meio do processo, irmãos, entre escutar a bênção, a palavra de Deus e recebê-la, como o pastor Marciano, algum tempo aqui no nosso aniversário, ele esteve conosco, ele explicou sobre isso. Esse processo é onde Deus nos forja, é onde Deus nos alinha, é onde o Senhor coloca em nós, coisas que nós não receberíamos de outra forma. É no meio do processo que nós crescemos, somos forjados, irmão. Por isso, quando nós estivermos no meio de um processo, de uma forja de Deus, no meio de uma dificuldade, eu e você precisamos entender, puxa, o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está nos fortalecendo. Esse processo tem, por objetivo nos fortalecer, tem como objetivo nos forjar para algo maior. Quando eu e você entendemos isso, nós, se alegramos, e eu vou falar sobre isso, Então o processo de Deus é uma resposta para os nossos corações. Quando Deus chamou Abraão, ele teve que fazer escolhas. Ele teve que fazer escolhas, ele teve que tomar decisões. Qual decisão você precisa tomar? Quais as decisões que você tem empurrado, protelado, jogado para frente, sabe que precisa ser tomada decisões, mas por algum motivo, pelo conforto, pelo medo, você não toma. Abraão teve que tomar decisões para que ele alcançasse o cumprimento das promessas de Deus. Ele teve que sair do lugar onde ele estava e confiar em Deus. E a fé nos custa isso. A fé nos custa confiança total, plena em Deus. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não atinjo níveis em Deus, eu não atinjo lugares em Deus. Sem fé eu estou nesse lugar somente escutando uma boa palavra, ou uma boa técnica, ou uma boa forma de lidar com o meu casamento, uma boa forma de empreender, com os empreendedores, ou uma boa forma de me relacionar, com alguns irmãos aqui nesse lugar. Mas se não houver fé, irmãos, no nosso coração, nós não teremos relacionamento com o nosso Deus. Nós não atingiremos o nível, das promessas. Nós não alcançaremos as promessas de Deus para as nossas vidas. E a fé, irmãos, ela precisa nos mover. Sabe, o processo que você despreza pode ser exatamente a resposta que você pediu. O processo que nós fugimos, a forja de Deus, que nos alinha, que nos coloca no lugar de satisfação de Deus, pode ser exatamente a resposta que você tem pedido no seu coração, para o cumprimento dela. Por isso, nós precisamos analisar. Por isso, essa promessa, quando eu pedir para você levantar a mão, algo que Deus já colocou no seu coração.
você precisa fazer uma avaliação dela agora. Puxa, em qual momento do processo eu estou? Será que eu estou vivendo, o processo pleno de Deus para que essa promessa se realize? Ou será que eu tenho fugido, como Jonas, na presença de Deus? Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas tentou fugir do processo de Deus. Jonas foi chamado para uma incumbência, Jonas foi chamado, para algo, e ele, por algo no seu coração, ele decidiu que não faria. Sabe, irmãos, muitas vezes nós agimos como Jonas. Agimos como ele. Deus já talvez colocou no seu coração algo, Deus já te chamou, Deus muitas vezes te deu algo nas suas mãos, e nós escondemos, nós enterramos, fugindo do processo, fugindo da escola da confiança, fugindo, da forja de Deus para a vida de cada um de nós. Mas sabe, eu creio que Deus te trouxe aqui nesse lugar para desenterrar algumas coisas que você enterrou, que eram de Deus. A parábola, vai falar que aquele homem enterrou seu talento. Ele enterrou porque ele tinha medo. Deus não te chamou para enterrar algo que Ele te deu. Pelo contrário, Deus te chamou para multiplicá-lo. Quando a gente entende isso, nós se sujeitamos. Talvez você possa falar, pastor, mas eu não tenho condição. Eu sou uma pessoa que não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei agir, eu não sei como fazer. Sabe, irmãos, quando a gente olha para isso, nós vamos olhar para a vida de Moisés, um homem que não tinha condições também, que fugiu por muitos anos do projeto de Deus, que se escondeu de Deus no deserto, e talvez seja essa a sua condição hoje, se escondendo de Deus. Mas Deus te trouxe aqui a luz para mostrar, para falar para o seu coração que Ele está vendo você, Ele conhece as suas limitações, Ele sabe quem você é, Ele sabe o nível que você pode chegar. Muitas vezes nós não sabemos, mas Deus sabe a capacidade do seu coração. Deus conhece, Deus sabe. Irmãos, e se Deus confiou algo para você, é porque Ele sabe que você tem condições, amém? Você crê nisso? Se apropria dessa palavra. Às vezes a gente, começa a dar jeitinho para Deus, mas viva o processo, desfrute do processo, desfrute da forja de Deus, porque ela vai te capacitar para coisas maiores. Creia nisso. Deus te trouxe aqui para te tirar da zona de conforto, para falar para você, ei, eu ainda não esqueci, eu ainda não esqueci dessa promessa que eu fiz para você. Sabe, irmãos, muitas vezes nós esquecemos, nós engavetamos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Agora eu e você precisamos então entender, porque existe, ponto 3, atenção nossa, uma atenção daquilo do já, do agora, para o ainda não. E muitas vezes nós não sabemos viver isso. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Nós queremos as coisas para agora. Você vai, no fast food, no McDonald's, você quer receber o seu lanche em 2, 3 minutos. Você quer comer, você pede uma pizza, você vai tirar algum documento, você quer algo rápido. E a gente acha que com Deus é assim. Puxa, Deus falou, amanhã acontece. Deus disse, acontece agora. Mas sabe, irmãos, Deus não trabalha da nossa forma. Aliás, eu tenho por mim que Deus muitas vezes nos trava, porque Ele quer tratar a nossa ansiedade. Nós somos uma sociedade imediatista, ansiosa, E Deus, talvez, para nos tratar, Ele, diz, ainda não.
Talvez seja essa a condição sua hoje. Talvez você esteja esperando algo de Deus. Quando nós olhamos para Abraão, ele precisou esperar 25 anos para a promessa se realizar. Ele tentou dar um jeitinho, Ismael, não era o que Deus queria, causou um problema, nós temos esse problema até hoje, a divisão do povo, mas a promessa veio sobre Abraão. O que nós precisamos entender então é que existe um tempo, né? Existe um tempo para que a semente entre na terra, germine, frutifique, cresça e frutifique. Nós precisamos então o quê? Esperar com paciência no Senhor. Espera com paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para nós hoje. Esperarmos com paciência no Senhor. Talvez, né, no nosso meio nós temos pessoas que amam a Deus, que servem ao Senhor com zelo, que obedecem ao Senhor nos seus mandamentos, que verdadeiramente amam o Senhor, mas que têm dificuldade em esperar. Porque esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Eu conto uma história. Meu tio, meu falecido tio, ele tinha uma dificuldade de esperar. Meu pai, nós íamos no jogo, e meu pai sempre foi daqueles que se atrasa, né? Quem conhece gente assim que se atrasa em tudo, né? Meu pai quase se atrasou para o meu casamento, né? Então, assim, eu lembro uma vez, ele foi me levar para a prova do Enem, na época, e ele se atrasou, e eu já estava apreensivo por causa da prova, né? E ele ia me levar, e eu falei, nossa, o problema da prova é o de menos, né? Meu pai não vai chegar, não vou nem fazer a prova. Então, assim, ele sempre foi assim. E meu tio tinha uma dificuldade com meu pai, porque meu tio era pontual, né? Era pontual, ele estava cedo, ele chegava cedo. E assim, irmãos, a gente tem essas questões, porque nós achamos, né, que as coisas, né, precisam ser, nós temos dificuldade em esperar com paciência. Deus precisa forjar no nosso coração isso. E isso nós só vamos conseguir, irmãos, com o auxílio do Espírito Santo. O ato de esperar em Deus significa uma dependência nele, significa uma ajuda do Espírito Santo. Por isso a nossa oração muitas vezes precisa ser, Senhor, eu sei que o processo me forja, eu sei que há uma promessa e ela vai ser cumprida, porque o Senhor não mente, porque o Senhor não volta atrás, mas ensina-me a esperar em Ti. Ensina-me a esperar. Espírito Santo, ensina-me a esperar no Senhor com paciência. Essa era a oração, né, do salmista. Ensina-me a esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. O Espírito Santo nos treina a celebrar cada estágio, porque cada estágio já carrega a plenitude da potência da semente. A semente, irmãos, ela é sempre frutífera, sempre tem condições de frutificar. Por isso eu preciso buscar de Deus, né, auxílio com o Espírito Santo, para que eu atinja essa plenitude, esperando com paciência. 4, cooperação com o crescimento, irmãos. Abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo está falando à igreja de Corinto que, puxa, eu investi, eu plantei, Apolo regou, mas sabe, existem coisas, irmãos, que fogem da nossa ossada, que não cabe mais a nós. Existem coisas que somente o nosso Deus pode fazer. Quando eu e você aprendemos isso, nós conseguimos descansar, porque nós chegamos, Senhor, tudo que eu tinha para fazer,
Eu fiz. Agora é a sua parte, Senhor. Agora é contigo. Não sei qual é o desafio da sua vida, e talvez você precise fazer uma análise da sua vida com relação à promessa que você precisa receber de Deus, recebeu de Deus. E assim, você fez tudo o que lhe deveria ser feito. Você plantou, regou, cuidou dessa semente. Agora entenda que se depois de tudo isso, se a resposta for positiva, agora cabe a parte de Deus fazer. O crescimento vem dele. Talvez você tenha orado pela sua família aqui, né? O Eloísio foi usado por Deus, né, para falar sobre isso. Eu creio que Deus liberou algo, irmãos, né? Porque eu estava aqui embaixo, eu senti algo de Deus, né? Eu creio que não foi somente uma palavra lançada, mas o próprio Deus estava falando através da vida do Eloísio sobre famílias. O propósito de Deus, o projeto de Deus é para famílias, irmãos. E talvez você possa falar, puxa, eu já investi na vida de um filho, né, no casamento, eu já fiz, né, eu fiz minha parte, eu tenho plantado, eu tenho regado, eu tenho zelado, cuidado. Irmão, agora, o que cabe fazer? Esperar, porque o crescimento vem de Deus. O crescimento vem dele. Existem coisas que eu e você não podemos fazer, somente confiar em Deus, esperar em Deus. Quem não celebra a semente, irmãos, nunca terá autoridade sobre a colheita. Sabe, nós precisamos então, puxa, eu fiz tudo o que deveria ser feito. Eu celebrei, eu honrei, eu zelei, eu cuidei. Agora, nós esperamos em Deus para que essa promessa se cumpra. Entenda isso. Entenda isso. E o quinto ponto é alegre-se do processo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós se alegramos do processo que estamos vivendo, da forja de Deus. Deus está nos forjando, Deus está ali nos alinhando, Deus está nos moldando para que nós sejamos fortes, perseverantes. Quando nós aprendemos isso, nós se alegramos, por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham. Sabe, algo que eu quero, né, deixar para as nossas vidas, é que o processo, né, que é a fase intermediária entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa, esse processo não é atraso, é promoção. Ali nós aprendemos, ali nós somos capacitados, ali nós temos experiência, ali nós temos, né, a convicção da dependência de Deus. Sabe, irmãos, algo maravilhoso, a gente olha, né, na palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres que ao olharem, né, 2 Timóteo, Paulo falando sobre isso, né, ele olha para trás da sua vida e ele consegue ver a mão de Deus em todos os momentos. Quando ele fala ali, escrevendo a Timóteo, né, todos me abandonaram, porém Deus estava comigo. Ele sabia, irmãos, que Deus estava com ele. Essa convicção de passar por esse momento fortaleceu Paulo. Sabe, nós precisamos aprender a se alegrar, né, entendendo, e não é aqui ser alguém, né, hipócrita, porque é dolorido muitas vezes passar por momentos de dificuldade, de lutas, mas sabe, é entender que para tudo existe um propósito de Deus. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Puxa, talvez ela não esteja sendo no momento na minha carne agradável, mas certamente, irmão e irmã, no meu espírito ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque é a vontade de Deus. Então, se você está passando pelo meio do vale da sombra da morte, saiba de algo, irmão, você está vivo, o Senhor está contigo, Ele não te desampararou, Ele está ao seu lado. Creia. Quando você entende isso, né, você percebe-se que as coisas acontecem, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. O Senhor está comigo em cada momento, né, seja no meio das aflições, seja no meio das lutas, da escuridão. Não, nada pode nos separar do amor de Deus, né? O Senhor está comigo. Essa é a verdade que precisa estar gravada em cada coração.
Puxa, eu estou no meio da enfermidade, né? Está difícil, o Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. Talvez os seus olhos não vejam, mas Ele está ao seu lado. Eis que estou contigo todos os dias. É a promessa, não a promessa vã de alguém, mas a promessa do próprio Deus, irmão, da sua palavra. Creia nisso. Sabe, eu e você precisamos aprender a se alegrar do processo, porque existe um presente de Deus. Talvez esteja embrulhado ainda, talvez precisa de algum esforço para desembrulhá-lo, mas saiba que é um presente, e essa é a grande verdade. Deus tem presentes para as nossas vidas, eles estão lá, esperando, acessíveis, mas nós precisamos, se levantar, sair do nosso lugar, investir, correr, buscar, desembrulhá-los. A Bíblia, ela vai encerrar, irmãos, com uma promessa de que tudo vai ficar bem. A Bíblia vai finalizar ali, dizendo que tudo vai ficar bem, irmãos. Por que a gente se preocupa demais? Por que a gente dá muito valor para as coisas que as pessoas dizem, para as coisas que as notícias falam, para que o mundo está, falando? Se no final o próprio Deus diz que todas as coisas vão ficar bem. É confiança. Nós precisamos então ter confiança que Deus está trabalhando sobre a vida de cada um de nós aqui. Como eu disse, cada um de nós tem desafios. Cada um de nós, talvez temos sementes nas nossas mãos, no nosso bolso. Alguns já plantaram elas, outros ainda não. As promessas de Deus talvez estão aqui na sua mão, no seu bolso, na sua bolsa, esperando para que sejam lançadas sobre a terra no qual ela deveria ter sido lançada. Qual a resposta você e eu vamos dar para tudo isso? Porque nós podemos viver uma vida toda na igreja, irmãos. Uma vida toda aqui escutando de domingo a domingo, palavra por palavra, Algumas vezes toca no nosso coração, nós choramos, Nós se lançamos, mas sair daqui, irmãos, e continuar com a semente no bolso. Nós precisamos então sair, tirar das nossas mãos, lançar sobre a terra no qual ela deveria ter sido lançada. Para que daí, no tempo de Deus, essa promessa que Deus falou para você, exclusiva, ela possa começar a germinar, a crescer, a florescer, a frutificar. Porque esse é o propósito de Deus. Toda promessa que Deus nos dá não é um fim em nós mesmos. Tudo que Deus nos dá, irmão e irmã, não deve ser um fim em nós mesmos. Pelo contrário, deve ser algo que abençoa. Deus te deu um dom. Deus deu algo para você, exclusivo, pessoal. Esse dom, talvez te traga algumas gratificações, mas ele não é um fim para você mesmo. Ele serve para a edificação de outras vidas. Talvez Deus te deu uma característica que nenhuma outra pessoa tenha. Talvez você seja um exímio pregador, um entendedor da palavra. Talvez você seja um grande empresário, talvez você tenha habilidades que nenhuma outra pessoa tem. Será que Deus te deu esse dom para benefício somente seu? Eu creio que não, irmãos. Deus te deu algo para que você seja um abençoador, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que de alguma forma, e você sabe que forma é, o nome do Senhor Jesus cresça sobre a sua vida e ele seja exaltado. Esse é o propósito de todo cristão.
Qual é? Quando nós entendemos isso, nós não paramos de semear. Toda semente que Deus nos dá nas nossas mãos, nós lançamos sobre a terra boa. Nós frutificamos, nós enterramos na terra boa. Por quê? Porque sabemos que a semente é sempre boa, ela vai frutificar. Amém? Você crê nisso? E eu queria concluir, chamar o time de louvor aqui, para a gente ministrar uma canção. O livro de Romanos, depois disso nós vamos passar para o momento do batismo. O livro de Romanos vai falar assim, a Bíblia falando, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão. Romanos 4, versículo 20, diz assim: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que chama atenção nesse texto? Que a palavra de Deus vai falar que Abraão estava plenamente convicto da promessa de Deus. E por ele estar plenamente convicto, ele se moveu. Talvez, como eu já disse, você seja alguém que ama a Deus. Eu não duvido disso. Eu creio que você ama a Deus, né? De todo o coração. Mas há algo que talvez falte nas nossas vidas, seja essa convicção plena de que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Eu queria que você ficasse de pé por um momento. Talvez falte essa confiança. Pela manhã eu ministrei essa mesma palavra, eu ainda estava em dúvida: Senhor, será que o Senhor quer falar algo diferente para o momento do batismo? Mas Deus falou: não, eu quero que você pregue a mesma coisa. E pela manhã, né, eu fiz o apelo, e assim eu senti a presença de Deus trazendo essa convicção plena sobre a mente e o coração de alguns irmãos aqui. E se Deus pediu para mim, né, para que trouxesse a mesma palavra, tenho certeza que Ele vai fazer novamente hoje, como Ele fez pela manhã. Talvez seja isso, irmãos. Eu e você precisemos sermos encharcados dessa convicção plena, que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Eu queria orar com você. Se essa palavra tocou em alguma área da sua vida, alguma vírgula dessa palavra fez sentido para você, eu queria te desafiar a sair do seu lugar, a vir à frente. Nós vamos orar com você. Eu tenho plena convicção de que Deus vai trazer sobre a sua vida uma convicção plena de que Ele é poderoso para realizar a promessa que Ele já fez para você. Então o desafio é esse. Sai do seu lugar, nós vamos orar com você. Sai do seu lugar, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus não te trouxe aqui somente para celebrar o batismo, né, de um ente querido, de um amigo, não. Deus te trouxe aqui para marcar o seu coração. Falar: ei, filho e filha, eu não esqueci da promessa que fiz para você. Talvez você tenha esquecido, mas eu não esqueci. E agora eu vou trazer sobre você novamente essa convicção, derramar sobre você a convicção, essa confiança total, plena da palavra que Ele lançou. Deus, a palavra de Deus vai falar que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o
Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um de vocês. A Bíblia vai falar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenho certeza que esse será um dia marco na vida de cada um divisor de águas. Talvez você esteja vivendo, como eu já falei, um momento difícil, uma tempestade, mas saiba que nenhuma tempestade, nenhuma escuridão, nenhuma noite durou para sempre. A alegria do Senhor vai raiar sobre o seu coração. A alegria do Senhor virá sobre a sua vida. Eu queria que o pessoal, que os líderes diáconos me ajudassem a orar. Vamos orar. Declare com ousadia, irmãos. Eu creio numa unção profética nesse lugar. Eu creio em palavras sendo derramadas agora, proféticas, de um novo tempo, de um novo tempo, um novo tempo. Talvez o inimigo te afligiu, tem lhe afligido. Talvez o diabo e seus servos tenham lhe afligido de uma forma que muito difícil. Mas hoje o Senhor está tirando cada dardo inflamado do inimigo sobre a sua carne. O Senhor está hoje arrancando toda seta maligna e trazendo o bálsamo da cura. Oh Deus, nós oramos, Senhor. Oh Deus, pelo raiar do Senhor, pelo sol da justiça. A tua palavra diz que o Senhor é o sol da justiça. Deus, e a alegria do Senhor vem pela manhã. Nós cremos que o raiar do Senhor está vindo sobre cada coração aqui. Pai, nós oramos, derrama, Pai, oh Deus, uma convicção plena, oh Deus, daquilo que o Senhor tem, da mão do Senhor. Senhor, eu oro, Pai, nós possamos sentir a sua mão de proteção, de cuidado. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus, experiências contigo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Comece a orar, igreja, você que está aí no seu lugar, comece a interceder por essas vidas, comece a orar por elas. Sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E a Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Os teus ouvidos e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de perto e não de longe, nunca. Oh Senhor, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
enfrentar o que for. Sei quem luta por mim, meus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está Nas mãos Você pode cantar. de Jesus. meus Declare essa canção. olhos vão ver o Declare essa canção. impossível. Ela é profética sobre a sua vida. Declare essa verdade. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós temos tudo o que precisamos. Em Ti nós temos toda a provisão, Senhor. Em Ti nós temos toda a condição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, que não somos órfãos, somos filhos. Deus, eu oro em nome de Jesus, que essa convicção esteja sobre cada um. Que comece a brotar sonhos, promessas que foram guardadas, esquecidas, promessas no qual nem nós mesmos não demos crédito. O Senhor começa a trazer sobre a nossa mente novamente, através de sonhos, Senhor. Oh Deus, através do revelar da Sua palavra, Senhor. Que ao lermos a palavra de Deus durante essa semana, o Senhor comece a transformar, Senhor, oh Deus, as promessas que o Senhor fez nas nossas vidas. Usa a vida de pessoas, irmão. Usa a vida de pessoas, Senhor. Usa a vida de pessoas, Senhor, para reafirmar as promessas do Senhor sobre cada um aqui. E não somente isso, mas eu oro, Senhor, para que nós possamos passar pelo processo para atingir a plenitude, a realização dessas promessas. Eu oro, Pai, pelos presentes que o Senhor já preparou nas regiões celestiais. Nós possamos acessá-los, Senhor, com ousadia. Em nome de Jesus. Amém.